gente vai ter uma aula muito legal hoje, se Deus quiser, muito importante. Eu acho que toda aula é importante, eu não tenho como não falar, tá? Tudo da Torá é importante. Mas sobre o que a gente vai falar hoje? Eu quero falar para vocês que quando eu noivei com a minha, né, na época era minha noiva, tá? Mas quando eu noivei com a minha esposa, eu falei para ela: querida, olha só, a gente vai noivar, eu quero muito casar contigo, mas eu tenho que te contar um segredo. Aí ela falou: qual o segredo que você quer me contar? Né? Eu sou brasileira, minha esposa é israelense. Eu falei: eu tenho outra que vai estar na nossa casa. E ela olhou para mim, né? Ela já entendeu com quem ela está saindo. Ela falou: já entendi quem é, eu quero ela na nossa casa. De quem eu estava falando? Da Gemara, do Talmud. A gente vai falar hoje sobre uma das paixões da minha vida, tá? Do estudo de judaísmo, que é o Talmud. O Talmud, a gente vai ver que ele é a obra mais importante da Torá oral. A mais importante da Torá oral, não tem a menor dúvida sobre isso. E eu vou também tentar, ainda nessa aula, falar um pouquinho sobre... Já tem gente na academia que estuda o Talmud. Eu vou dar minha opinião um pouquinho sobre esse tema, e eu vou aproveitar também, é parte da didática, né? Parte da parte da educação. Vamos só pensar, a gente começou já há algum tempo atrás, a gente está explicando toda a estrutura da Torá. A gente explicou sobre a Torá escrita e a gente começou também sobre a Torá oral. Na aula passada, sobre Torá oral, a gente explicou bem o tema da Mishnah, tá? Como vocês estão vendo aí, a gente já tinha falado sobre o Zohar, a Kabbalah, o Midrash, etc. E aí a gente chega à época da Mishnah. Depois da época da Mishnah, entra a época do Talmud, que vocês estão vendo, tá? Na figura, que figura bonita, hein? Vocês estão vendo na figura que o Talmud, a gente tem dois Talmud. Calma aí, eu já vou explicar o que é isso, tá? O Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. A diferença entre Talmud e a palavra Gemara é que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, eu brinquei, tá? Talmud e Gemara é a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito. Isso que a gente tem, já vou adiantar e falar, isso que a gente tem um Talmud Bavli é da Babilônia. O Talmud Yerushalmi, eu acho que todo mundo entende que é de Jerusalém. Jerusalém é Jerusalém. Então a gente tem um Talmud que ele foi compilado na Babilônia e a gente tem um Talmud que ele foi compilado em Jerusalém. Eles não são fontes de conhecimento distintas que vieram de conhecimento de lugares distintos. Eu vou explicar já o porquê que existe dois Talmud, o que é o Talmud e assim por diante. Para isso, deixa eu fazer rapidamente uma pequena revisão histórica do que está acontecendo. A gente passou pela época da Mishnah. Na época da Mishnah, tá? A gente teve o primeiro Beit HaMikdash, a gente teve o segundo Beit HaMikdash. Por exemplo, tá? Só para ficar claro para vocês, sábios como Rabi Akiva, que eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez a maioria, já escutou falar sobre ele, eles são da época da Mishnah, tá? Bem antes da época do Talmud, bem antes da época da Gemara. Então aqui, o Rabi Akiva, por exemplo, foi um sábio que já viu a destruição do segundo Beit HaMikdash, o segundo grande templo, pelos romanos, tá? O outro sábio chamado Rabban Yochanan ben Zakkai. Essa toda é a época da Mishnah. Agora, e a época do Talmud? Ela vem depois da época da Mishnah. Se você se lembra, a Torá ela foi dada de forma para Deus. Deus deu a Torá para Moisés, para Moshe. Deu a Torá escrita e deu a Torá oral. A Torá oral, inicialmente, era totalmente transmitida oralmente. Completamente oralmente. Mas aqui, o que acontece? A gente falou isso quando a gente falou sobre a Mishnah, que por motivos de pobreza, motivos de perseguições, Rabi Yehuda Nassi viu por bem começar a compilar a Torá
oral para ela não se perder. Então a primeira, não é a primeira cronológica, mas a grande primeira obra da Torá oral, que a gente considera muito importante, mais importante que todas, é a Mishnah. Tá? Agora a Mishnah, ela é uma compilação bem resumida da Torá oral, muito resumida. E aqui chega a segunda parte. A segunda parte é quando os sábios, poucos deles, ou seja, a gente tem que falar de um povo que está estudando a Torá, que está recebendo a transmissão da Torá. Os sábios que sim sabiam todos os ensinamentos que saíam da Mishnah. De novo, eu quero enfatizar isso. Eu vou enfatizar isso depois mais uma vez, pelo menos mais uma vez. A Mishnah, ela é parte da Torá oral, ou seja, parte do que Deus deu a Moshe no Monte Sinai. Tá? Então, os sábios sabiam pegar a Mishnah e deduzir, e aprender e ensinar todos os ensinamentos de toda a Torá oral. Fantástico. Só que eles começaram a ver que, mais uma vez, a Torá estava em perigo. A transmissão da Torá estava em perigo. Por quê? Porque era tanta coisa que saía da Mishnah que eles falavam, eu acho que eles já estavam temendo que nas próximas gerações só escrever a Mishnah não fosse suficiente. Então veio a urgência, a necessidade de agora pegar a Mishnah e dizer tudo aquilo que sai dela, tudo que se pode aprender de uma Mishnah e ainda mais. E esse é o Talmud. Ou seja, o Talmud, ele de alguma forma, é a continuação da obra da Mishnah. O que eu quero falar? Da mesma forma que Rabi Yehuda Anassi, tá? Rabi Yehuda, o príncipe, ele percebeu que a Torá podia ser esquecida, a Torá oral. Então ele compilou a Mishnah. Agora chegou a hora de pegar e compilar o Talmud. Agora, vamos fazer a conta. Se a Mishnah, a gente falou que ela não é tão extensa, ela vai resumir, vamos falar os títulos da Torá oral, e desses títulos a gente vai aprender tudo que se pode inferir deles, tudo que se pode aprender deles. Agora você vai botar isso no papel. Agora você tem que botar isso no papel de uma forma muito inteligente para poder ser estudado, transmitido e se aprender todas as regras. Esse é o Talmud. Então o Talmud, a primeira função que existe no Talmud é você pegar todas as leis que podem sair de uma Mishnah e botar elas no papel e explicar como sai, qual a fonte da Torá, como eu explico isso, como eu poderia explicar e eu não vou entender dessa forma, e aí já fica bem extenso, tá? Então, vocês estão entendendo? A primeira coisa, a primeira importância que o Talmud tem é essa. O Talmud, ele agora ele é uma obra muito maior e mais complexa do que a Mishnah. Ele é muito maior, tá? Só para vocês terem uma ideia de tamanho, eu já vou falar isso agora, se você estuda um capítulo de Mishnah por dia, que não é pouco, tá? Não é pouco, mas um capítulo de Mishnah por dia, eu faço isso todo dia há mais de 20 anos, a cada ano e meio a gente termina de estudar toda a Mishnah. Se você estuda uma página, uma folha de Gemara por dia, tá? Você termina todo o Talmud em 7 anos e meio. Isso é o Talmud da Babilônia. O Talmud jerusalmita você termina em 4 anos e um pouco menos de metade. Tá? Então, e isso ainda não é todo o Talmud.
Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que o Talmud ele vai englobar, ele não vai se contentar com os títulos das mitzvot, de tudo que se aprende, ele vai botar todos os temas, um depois do outro, mais e mais e mais, vai trazer as discussões, vai trazer as formas de entendimento. Beleza. Como se não bastasse tudo isso, o Talmud, ele também vai servir como um dos textos da Torá oral que explica a Torá escrita. Tá? Ele vai elucidar partes da Torá escrita. Então ele vai pegar a primeira função, a gente já falou. A segunda função é a que eu estou falando agora. Muitos trechos da Torá escrita, seja do Pentateuco, seja dos livros dos profetas, seja das escrituras, vai vir o Talmud e vai te elucidar, vai te explicar, vai te deixar coisas que sem elas você não entende. Hoje mesmo, tá? Hoje mesmo eu dei aula para uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, tá? A gente está nas vésperas, né? Daqui a uma semana é a linda, maravilhosa e alegre festa de Purim, tá? Essa festa, toda a história dela, ela tá na Torá escrita, o livro de Esther, em hebraico Megilat Esther. A gente já deu uma aula sobre isso, a gente deu uma aula bem resumida. Lá, se eu falo mais uma vez rapidamente, a gente viu o quê? Que o povo de Israel participou de um banquete que fez o rei Ahasverosh, e aí depois, eu estou economizando história, e aí veio o ministro mais importante de Ahasverosh, que se chamava Haman, e ele faz um decreto que ele quer matar todo o povo judeu. Eu tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, se eu acredito em Deus, por que Deus está permitindo que o povo de Israel tenha um decreto de morte? A gente, na Torá, a gente fala, um judeu que tem fé, uma pessoa que tem fé, ela fala, você vai falar, Haman odiava os judeus, é verdade, mas se os judeus estão bem espiritualmente com Deus, Deus não vai permitir ele fazer nada. Então a pergunta é, por que Deus permite haver o decreto de morte ao povo judeu nessa época? Isso não está escrito de forma explícita na Megillah, né, no livro de Esther. Você sabe a resposta para isso? Você pega o livro de Esther. A gente botou ele no site, tá? Tá na Academia de Moisés. Tem lá o livro de Esther em português para você ler. Vale a pena. Por que Haman faz esse decreto? Por que Deus permite que isso acontece? Então vem o Talmud e te explica. Agora ele te explica de forma, tem que entender que ele te explica de forma profunda. Está escrito, por exemplo, rapidamente, não vou dar toda a resposta, tá? Mas está escrito porque o povo judeu participou do banquete de Ahasverosh. Qual o problema? Está escrito que o banquete, quem queria comer kasher, podia comer kasher. Qual o problema então deles terem participado? Aí vem o Talmud e ele pega palavras específicas do livro de Esther e ele mostra o significado que está oculto neles. Então vem o Talmud e te elucida questões que senão você não teria como saber. Vou te fazer mais uma pergunta da Megillah, só para você entender o que eu estou querendo falar. Dentro do livro de Esther, por que o rei Ahasverosh faz com que Haman seja o ministro mais importante? Por quê? Tá, vem a Megillah, a história de Esther vem e te conta depois de tudo que aconteceu e veio Ahasverosh e botou Haman como ministro mais importante. Eu estou entendendo que isso é um fato, mas tem que ter um motivo para isso. Por quê? Qual o motivo? O que Haman fez, deixou de fazer? Por que Ahasverosh pensou que ele tem que ser o ministro mais importante?
Agora, são perguntas que se você não tem a resposta, você não entende. Por que veio esse decreto de morte? Por que vem Mordecai e fala para Esther, não revela o seu povo? Onde dá a resposta para tudo isso? Na Torá oral. E boa parte disso vai estar no Talmud. No Talmud, que trata sobre a festa de Purim. Então, olha só para você entender um pouquinho da estrutura, tá? Olha só. Eu vou te falar, por exemplo, existe um tratado que se chama Megillah. O Talmud, como a Mishnah, ele está separado em tratados. Tá? Tem um montão de tratados. Agora, um dos tratados é o que trata da festa de Purim. Ele se chama Megillah. Então, o que ele faz nesse tratado? Por um lado, esse tratado te ensina as leis de Purim. Então, a gente aprende lá as leis de Purim. 2, ele vai dedicar uma boa parte do tratado a te fazer você entender realmente a história do livro de Esther. Lá tem segredos impressionantes. Lá, quando eu falo segredos, é porque quem não lê isso não vai entender, não vai saber. Então, o tratado de Megillah, ele vai te trazer isso. Agora, é interessante que se você perguntar, então, o tratado de Megillah, Rabino, ele vai tratar somente das leis de Purim e da explicação do livro de Esther? Aí eu vou te falar, não. Sabe por que não? Porque ele vai aproveitar o tema, que existe uma mitzvah, um preceito de ler, de ouvir a Megillah, de ouvir o livro de Esther na festa de Purim, e vai te ensinar leis de um Sefer Torah, de um livro de Torá, um livro de Torá original, aquele que está no pergaminho. E ele vai te aproveitar e vai te ensinar um monte de outras leis. Tá? Então, esse, por exemplo, é a estrutura de um tratado do Talmud. Ainda falta mais uma parte, mas antes vamos dar atenção ao nosso querido Yehuda Ben Avraham, que pergunta: existe Talmud em português? A resposta é que existe alguns poucos tratados que estão traduzidos em português. Para quem lê inglês, o Talmud está todo traduzido em inglês, tá? Tem a edição da ArtScroll, é uma das editoras bem famosas no mundo judaico. A ArtScroll traduziu para o inglês. Em português tem alguma coisa. Pessoal, eu quero que vocês aguardem um minutinho, porque uma das coisas que eu quero falar nessa aula é sobre o tema de estudar o Talmud, tá? A terceira parte que eu quero falar do Talmud aqui é que o Talmud também ele tem mais uma missão, mais uma função, que é trazer conhecimentos místicos. Então a gente já viu o livro de Zohar, o Esplendor, o livro que em sua maioria foi compilado pelo Rabi Shimon Bar Yochai, muito famoso, o maior cabalista assim que a gente costuma falar. Mas nem tudo está lá. Ele é um livro de Kabbalah, né? A gente também tem o livro do Sefer HaYetzirah, o livro da criação, que é outro livro de Kabbalah. O Talmud, ele contém segredos muito profundos de Kabbalah, tá? Perdão, nas nossas aulas, nas lives que eu faço no YouTube, eu utilizo muito isso. É fascinante. O Maharal de Praga, que era um dos grandes cabalistas, tá? Já algumas poucas centenas de anos atrás, o Maharal de Praga, ele traz que os segredos da Kabbalah, do Zohar, existe um grande cadeado fechando eles para o entendimento. Ou seja, só quem tem a chave consegue entender bem. Ele diz que os segredos que estão de Kabbalah no Talmud tem 1000 cadeados. Eles são mais profundos. Agora, mesmo esses segredos, eles têm níveis de entendimento. Eu falo para vocês, isso é uma das coisas mais fascinantes que existem. É realmente fascinante. Tá? Então, só para resumir, para ficar bem organizado e didático, o Talmud, ele veio depois da Mishnah com a necessidade de
escrever mais detalhadamente a Torá oral para que ela não fosse perdida. Então, por um lado, ela vai trazer agora, não de forma resumida, e sim de forma extensa, todas as leis da Torá oral. Todas as leis da Torá oral, todas as regras de leis da Torá oral, a gente vai encontrar no Talmud. Eu quero fazer com vocês uma das aulas para vocês um dia aprenderem como a gente aprende uma lei que vem desde a Torá, passa pelo Talmud até chegar aos dias de hoje. Um dos exemplos que eu quero um dia fazer com vocês vai ser fascinante. Qual a lei da Torá sobre doação de órgãos. Aí, o dia que eu conseguir fazer isso com vocês, não falta muito, vai ficar tudo muito mais claro. Quando eu falo que todas as regras de todas as leis estão na Torá oral, estão no Talmud. A segunda parte a gente falou que o Talmud também está se preocupando em fazer algo que é verdade que tem um Midrash que já traz histórias da Torá, que já traz conhecimentos, mas o Talmud também faz isso. O Talmud pega partes da Torá, versículos da Torá escrita e elucida eles, e conta o que estava por detrás daquela história. Finalmente, a gente pode falar também que o Talmud tem essa parte mística, essa parte de Kabbalah, tem conhecimentos místicos. Normalmente, os conhecimentos místicos do Talmud são passados através de histórias místicas. Se você procurar no YouTube, também no nosso site, vocês vão ver que eu conto um pouquinho, eu tenho uma história que eu conto, procura essa história, a história de um sábio que viu um corvo, viu uma rã, viu uma serpente, tudo do tamanho de 60 casas. Eu dou lá uma explicação. É uma história totalmente mística, que ela tem um significado por trás disso. Tá? Então a gente explicou essas três importâncias do Talmud. A parte das leis, a parte de elucidar a própria Torá escrita e finalmente a parte mística. E é interessante que um dos Talmud a gente chamou de Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia. Aí você pergunta, por que ele se chama Talmud da Babilônia? Porque foi escrito na Babilônia, é verdade. Porém, também há outra explicação. Bavli, em hebraico, está escrito que é Kol Balulbo. Tudo tem lá dentro. Ou seja, quando uma pessoa estuda o Talmud, ele, na verdade, dentro do Talmud, ele vai ganhar conhecimento da Torá escrita, da Torá oral, de Kabbalah, de segredos que estão por trás dos versículos, etc. Agora eu estou entendendo que todo mundo falou, Rabino, vamos lá, vamos começar a aula só de Talmud, a gente quer saber tudo. E eu vou falar para vocês, calma, que eu ainda vou ter que explicar isso. Tá? Não é tão simples. Rapidamente voltando, na verdade não voltando e avançando, mas a gente botou aqui, vocês estão vendo aqui na figura que a gente acabou de tirar, que tem o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. Qual a história? Vamos contar um pouquinho. Pessoal, o Talmud, a época do Talmud, como a gente falou, veio depois da época da Mishnah. O Talmud, ele começa, a época dele é chamada desde o século III até o século V. Tá? Nesse período, presta atenção, já na destruição do primeiro Beit HaMikdash, você lembra quem destruiu o primeiro Beit HaMikdash? Foram os babilônios. Então o povo de Israel, em sua maioria, ele foi exilado para a Babilônia. Agora olha só que coisa interessante e um pouco triste. Quando houve a construção do segundo templo, por incrível que pareça, 75% do povo judeu não voltou para Israel. Eles ficaram na Babilônia. Tá? Então eles estavam lá, e é verdade que a terra de Israel já estava ocupada. Tá? Desculpa, aí foi a reconstrução do segundo Beit HaMikdash, e depois veio a destruição, 400 anos depois veio a destruição, mas, então, vamos entender historicamente. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o povo de Israel é exilado para a Babilônia. Quando existe 70 anos depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro grande templo,
é reconstruído o segundo grande templo, mas 75% do povo fala, aqui está ótimo, está maravilhoso na diáspora, a gente não quer sair daqui. E é interessante que as pessoas que viviam na Babilônia, elas tinham uma vida que a gente podia falar que era uma vida agradável.